Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo igrejasempolitica.org. Um abraço a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho em torno dessa pauta, que também participam do movimento ou estão associados a esse dever de levar à frente os princípios hermenêuticos dessa tarefa do que é ser cristão e ser igreja. Hoje nós temos um novo tema aqui para tratar, mas antes de tudo, lembrando vocês que nós estamos aí pelo igrejasempolitica.org e dentro desse site você não só tem um campo para você poder realmente manifestar o teu pensamento, como também fazer as suas denúncias, se associar ao movimento, como também se orientar, porque existe um acervo ali doutrinário com orientações específicas e mais importantes daquilo que a gente vem destacando em vídeos para vocês aqui. Então acesse o site, para quem não conhece o trabalho, fica à vontade, porque nós já temos ali resumido bastante conteúdo significante. Bom, eu tenho um tema aqui que achei interessante trazer para vocês, porque vai servir para nós de contraste. Na medida que avança aqueles que apoiam política dentro da igreja e manifestam seus pensamentos, as suas ideias, a gente usa isso, né, como elemento, essa publicação, essa manifestação, para fazer comparação e julgamento de princípio. Então, hoje nosso tema aqui é o cristão e a política, e a guerra cultural, que quem se interessou em tratar esse assunto e fez um livro, inclusive, foi o Nicolas Ferreira. Os meus propósitos aqui, com a posição desse indivíduo, é apontarmos o pensamento dele, como também do sistema da qual ele faz parte, o sistema político-religioso, aí no caso dele, pela extrema-direita, tanto importa direita ou esquerda, mas no caso dele é a extrema-direita, que insiste, esse sistema, em defender que a maldade ela pode ser derrubada ou impedida com posição e gestão política. Que todos eles que pertencem ao sistema político religioso, aí vocês sabem da onde vem esse sistema, a raiz desse sistema é o protestantismo e o calvinismo, eles defendem que a maldade e a corrupção que está no mundo pode ser impedida com posição e gestão política pela igreja. Tá bom? Então tudo isso tem que ser provado, não adianta você acreditar. Os meus objetivos específicos é usarmos essas contradições, que eles representam, obviamente, para continuarmos aqui a trabalhar a hermenêutica disso, dos princípios reguladores do que é ser cristão ou igreja, com base na autoridade e no testemunho messiânico do Cristo. Tá bom? Então, antes de começar a falar aqui de algumas razões e contradições que eles manifestaram em uma live, eu vou até explicar de que live se trata, é importante eu aqui começar a expor quais são esses princípios, porque todo vídeo eu me preocupo em fazer isso com vocês. Bom, o movimento Igreja Sem Política, ele se baseia em 3 aspectos de princípios bíblicos e escriturários, ok? Que definem a função reguladora disso, do que é ser cristão e ser igreja, tá? Primeiro ponto importantíssimo que todo mundo tem que entender aqui, que importa e representa o veredito teológico, a autoridade teológica e doutrinária da igreja. Quem tem o veredito de definir o que é certo e o que é errado para a igreja nos dias atuais. Então o movimento se prontificou pelas escrituras trabalhar esses 3 aspectos. Primeiro deles, a autoridade teológica que eu já falei, que só pode ser encontrada na autorrevelação messiânica, tá? O instrumento dessa autoridade é a personificação do próprio Deus, a personificação do verbo vivo, tá? Em atividade pessoal, porque se ele se prontifica em assumir uma atividade pessoal, de se manifestar em obra personificada, ele atinge uma causa mais suficiente, mais sublime do que toda razão, do que todos nós, uma causa mais suficiente que prescreverá a fé, ok? Ou seja, o veredito é daquele que cumpre messianismo. Não é da igreja, não é da instituição, não é do homem, não é do seu pensamento, não é da religião, não é do cristianismo, não é... Quem define é quem cumpre as descrições do Messias. Então, esta ação definirá qual é o método, o princípio, o sistema, que independe de instituições, homens, categoria mental, razão, uso de pressupostos, ideias, ideologias. A autoridade da igreja é provar o que Jesus disse. Assim disse o Senhor. Ok? A autoridade é Ele. Esse é o primeiro ponto, que um vem atrás do outro.
O segundo, a unidade instrumental do padrão que o Messias provê por meio da sua atividade, para a ideia ou padrão do que é o serviço, ok? Essa unidade instrumental que surge dele e é proporcionado por ele, testemunha fontes de ação, compromisso, imposições, testemunho, que são decisivos e irrevogáveis. Ali, na atividade dele, se prescreve uma unidade instrumental ou um padrão do que na verdade vai ser o serviço, ministério, obra, missão, ok? E esta fonte de ações, corrigindo aqui a minha palavra, de compromisso, de imposições, de testemunho, define-se que é irrevogável e decisivo. Por quê? Porque se foram proporcionadas diretamente do Cristo e do Messias, se surge dele e da sua perfeição, não precisam ser revisadas. A prerrogativa ministerial é ele. Bom, isso é muito importante que eu estou falando para vocês aqui, por quê? Porque a maioria desse pessoal que defende política dentro da igreja, eles vão lá para o Antigo Testamento, remexem ali a vida e a obra dos personagens bíblicos e nas contradições e nos equívocos, eles buscam o quê? As razões políticas, as razões teocráticas, aquela coisa toda. Eles vão nas contradições, nos antítipos, nas sombras, em personagens. Bom, a realidade é Cristo. Lembra? Quem tem a prerrogativa e a autoridade é quem cumpre messianismo. Então, a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre os personagens bíblicos, sobre qualquer personagem de fé. Senhores, pelo amor de Deus, que até isso eu escutei, que o que Jesus cumpriu e testemunhou de si mesmo é somente para ele. Olha que absurdo que eu cheguei a ouvir. Que naquele momento, para justificar a balada política dentro da igreja, o cara quis me dizer isso, que Daniel, ou então José, ou todos aqueles outros que na verdade se misturaram com política em alguns momentos, porque foram obrigados, porque eram refugiados e presos políticos, que eles serviam de fundamento e justificação. Então é como se esses caras dissessem, olha, Jesus desceu aqui nesse mundo em vão, porque nós não vamos se orientar por ele nem buscar nele a fonte dessas ações ou então a fundamentação dessa fé. A que ponto nós chegamos, esses caras colocando Jesus na linha de comparação e valor frente a qualquer tipo de personagem bíblico, personagem de fé? Bom, no mesmo patamar de nível, tá? Isso é triste, é deplorável. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, me perdoe, o segundo ponto. Então, a vida, a pregação, o ensino, os tipos de milagre, perdão, instituição de sacramento, serviço, ministério que Jesus testemunhou de si mesmo, gera para a igreja hoje o que a gente define por método, sistema e princípio, tá? O método, o sistema e o princípio é Cristo. O instrumento da fé é a sua atividade e o seu testemunho. Se eu não conseguir ver nele, enxergar nele, e testemunhar isso nele, não é legítimo, não pode ser usado dentro de uma prerrogativa ministerial, tá bom? Sendo que ele é a autoridade e a unidade instrumental. Bom, e o terceiro ponto, que aí vai se afunilando, vai se estreitando o caminho para esses caras. Por quê? Porque aí vem o terceiro princípio hermenêutico do movimento, que trabalhamos, que existe um governo eclesiástico, um modelo de governo e ministério, que foi instituído por meio de Cristo, instituído pelo Senhor, por intermédio de homens que ele escolheu a dedo, preparou, qualificou para serem suas testemunhas na função específica de administradores disso, do que é ser igreja. Bom, estes homens representam na história e amando em imposição, na imposição de Cristo, o modelo que provê o código detalhado desse regulamento e da função disso, tá? De como devemos administrar e liderar a igreja. Bom, ali dentro do ministério apostólico e dentro da primeira igreja, que alguns deles aí disseram que ela morreu e desapareceu, tá? É previsto ou provido ali o modelo disso, de como as demais igrejas precisam se comportar dentro de um ministério, ou então mesmo administrar a perspectiva de suas missões, administrar a conduta dos seus membros e tudo isso que aborda e abrange
governo eclesiástico. O entendimento é o quê? Que se eu for lá dentro daquela igreja e na vida daqueles homens que foram escolhidos por Cristo e qualificados diretamente por Ele, a visão dessa igreja é que ela não é uma hierarquia, ela não é uma estrutura institucional. A visão dessa igreja é que todos que estavam lá representavam a continuidade ministerial de Cristo, assumiam a responsabilidade de ser a continuidade dele. A autoridade daquela igreja não estava em cargos, influência, como também em autoridade institucional. A autoridade eclesiástica daqueles irmãos se respaldava nisso, que todos que lideraram a primeira igreja foram escolhidos e qualificados por Cristo, e a autoridade que estava sobre eles, além de serem diretamente escolhidos por Cristo, a autoridade que estava sobre eles era provar isso, que Jesus fez isso, que o Senhor falou isso, que Ele ensinou isso, e representar os atos legítimos da fé, representar a continuidade ministerial de Jesus, que é bem diferente da igreja que a gente se depara hoje, ok? Então a igreja ali não é uma hierarquia, não é uma instituição, mas é uma comunidade que representa os atos legítimos de Cristo, como também a sua continuidade ministerial. Que aí eu, obviamente, preciso dizer que se alguém, ou um dos líderes que vieram depois questionar a autoridade de Paulo, de Pedro, de Lucas, de Mateus e todos os demais apóstolos, tá? Que questionaram a autoridade do que eles escreveram, também até orientar a igreja, é uma pretensão. Por quê? Porque quem foi escolhido para gerar o modelo foram eles, não foram aqueles que surgiram depois, tá? Então, querer questionar a autoridade desses homens, o valor deles, a importância deles, é praticamente quase um tiro no pé, porque não tem cabimento a esse questionamento, sendo que está provado que estes homens foram eleitos diretamente por Cristo para assumir essa responsabilidade de gerar os códigos administrativos do que é ser igreja. E a gente vai ajustando, vai trabalhando o alinhamento de tudo isso, para chegar à seguinte conclusão: há razões para que realmente a igreja tenha uma posição ou assuma uma posição política, aí você tira os seus próprios julgamentos, que não há esse método e esse sistema na perspectiva canônica e escriturária, nem em Jesus nem nos apóstolos. Bom, então são esses 3 princípios que nós trabalhamos aqui, tá? Aí a gente usa como comparação o pensamento daqueles que na verdade defendem política dentro da igreja, e eu vou expor aqui alguns detalhes do que aconteceu numa live onde Nicolas Ferreira, Silas Malafaia e também o deputado federal Sótines Cavalcante, que é uma cobra criada do Silas Malafaia aí, fizeram para expor essas razões de política dentro da igreja. Bom, lembrando que o Nicolas Ferreira, ele é autor do livro Cristão Política, que eu já mencionei, que diz ele aqui que ele está determinado a convencer os cristãos a batalhar contra essa guerra cultural. E na capa do livro, a foto do profeta Daniel na cova dos leões, para você ver onde eles vão em busca de razões, para onde eles se dirigem, né? Em busca de razões e fundamentação. Bom, ele fez um livro só para isso. Então fizeram uma live com o Silas Malafaia e o Sótines para poder expor esses pensamentos, né? Essas ideias que eles definem ser a razão fundamental da política se misturar com o evangelho. Bom, e eu vou expor aqui os detalhes. Senhores, é impressionante. Para eles, há razões de transferir a igreja e o seu ministério para o Estado, transformando a autoridade da igreja em autoridade política, o seu poder em influência, o seu ministério em ofício de gestão política e partidária. Para eles, essas razões, primeiro ponto, é que a igreja deve cumprir o modelo protestante. Olha só vocês, eles assumem cumprir o modelo do protestantismo. Assumem que o protestantismo é a base da orientação ministerial e doutrinária deles, tá? Lembrando que o protestantismo foi
uma chave de ativação para emancipar a maçonaria no que diz respeito à visão institucional. O protestantismo francês e inglês que os Estados Unidos herdou e dos Estados Unidos chegou ao nosso país. Eles assumem que o protestantismo é a base da orientação e fundamentação dessas razões de justificar a união da igreja com o Estado. E esse protestantismo que eles assumem como base de orientações ministeriais e doutrinárias é advinda de uma condição protestante maçônica, de um iluminismo protestante com base católica e anticlerical, que inclusive a gente vem denunciando no Verdade em 10 Minutos, trabalhando, investigação e pesquisa sobre isso. E um outro ponto do protestantismo que eles assumem, ser a base da orientação deles, tem por fundo internacional ou financiador a família Rockefeller, que hoje joga a maioria das igrejas protestantes e pentecostais ou neopentecostais no colo da ONU para cumprir a agenda de 2030. A família Rockefeller que financiou esse sistema político religioso da qual esses representantes fazem parte, tá? A família Rockefeller, que além de financiar esse sistema político religioso, a união da igreja e o Estado, das suas instituições eclesiásticas com o Estado, se prontificou em criar uma genealogia protestante alemã. Então hoje nós temos uma rede de igrejas credenciadas pelos globalistas, comprometida com a agenda de 2030 da ONU, porque é uma dinastia de gestores religiosos, senhores, que estão levando à frente o sistema calvinista que surge desse protestantismo e também desse fundo internacional que o pastor está falando aqui. Então é óbvio que eles estão buscando as razões, as orientações, o pensamento, as ideias maquinadas e organizadas por aqueles que querem o controle das instituições para condicionar a nova ordem mundial, como está acontecendo agora. Então esses caras estão trabalhando a função específica disso, de manter os fiéis e a igreja uma instituição refém desses valores, desses pensamentos, para estar ali, embutida nessas guerras de conflitos e interesses por poder, tá bom? Então eles assumem que o modelo de orientação deles não é o Evangelho, não é Jesus, não é Cristo, é o protestantismo. Precisa mais? Agora, quem continua ouvindo esses caras? Um bando de imbecis como eles. Você me perdoa, mas é a mesma coisa. Se alinha. Porque esses caras vendem a fraude e quem compra para mim está provando ser ignorante, irresponsável. Porque, e detalhe, eles fizeram uma live e tiraram o vídeo fora do ar, nós gravamos só em áudio o que eles falaram ali, só para ter razões de comprovação aqui, porque tenho para mim que até medo eles têm de deixar isso na internet e depois ser analisado e julgado por nós ou até mesmo pelos demais. A que ponto que está chegando essa situação aí? Que agora a moda agora é fazer e tirar do ar para não ficar rastros das besteiras que eles falam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles assumem como razão é que eles cumprem a tradição do cristianismo ocidental. Parece brincadeira que eu estou ouvindo isso. Mas vamos lá, todos eles têm a mesma mania. O que seria isso, pastor? Senhores, quando vocês usam como termo cristianismo, ou então dizem cumprir a tradição do cristianismo, no caso deles o cristianismo ocidental, tá? É necessário e importante entender isso aqui. Esse termo não é um termo bíblico, ok? E não reflete quem é seguidor de Cristo. Esse termo, historicamente falando, ele foi patenteado e usado primitivamente por Inácio de Antioquia, um bispo católico, tá? O qual ele patenteou esse termo, cristianismo, com as razões de impedir e exterminar o judaísmo. O interesse da patente era desassociar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Ele queria rachar a Bíblia no meio. Talvez você pergunte, mas pastor, isso é um antissemitismo? Não deixa de ser? Não deixa de ser, porque o catolicismo representa a esquerda continental política. Tá? Mas vamos lá. Mais do que isso. Porque no Antigo Testamento,
está ali contido a pré-existência do Cristo. Toda a visão profética e messiânica de Jesus que ele cumpre no Novo Testamento está no Antigo Testamento. Então, a partir do momento que eles desassociam um do outro, eles quebram a história do meio, entendeu? A história redentiva, eles estão instrumentalizando a autoridade da igreja, porque a igreja pode justificar uma mãe para Jesus, a igreja pode justificar a canonização de santos e todas aquelas besteiras que o catolicismo, na verdade, representou todos esses anos, esses séculos, entendeu? Então é uma forma de empoderar a igreja mais ainda, em manipular a obra de Jesus, porque o Antigo Testamento ele é importantíssimo não só para validar a existência de Israel na atividade, na caminhada e na trajetória da preparação messiânica, como também validar o messianismo de Jesus. Então esse cara pegou e quebrou a Bíblia em duas partes, tanto que a maioria dos católicos, por uma grande parte dos evangélicos, não entende patavina do Antigo Testamento e eles não têm estudos para isso sequer, alicerce teológico para isso, e gerando aquelas tendências com o Novo Testamento, como fazem com o Antigo Testamento também, transformando essa parte das Escrituras uma religião própria, com tendências místicas, esotéricas ou coisa do tipo. Tá? De um lado, a religião de Moisés, do outro lado, né, a religião apostólica. Então vamos entender isso aqui. Então quando eles usam a tradição do cristianismo, eles estão assumindo o que para eles? Que eles participam ou fazem parte da pinça desse poder, daqueles que estavam à frente do controle da igreja, como hoje também estão, para poder realmente manter as diretrizes educacionais dos povos, numa visão universal. Então o cristianismo ele é uma patente e um termo importantíssimo desse poder que forma, que testemunha hoje para nós, na visão contemporânea, ser a nova ordem mundial, essa dinastia, tá? E os interesses aqui com essa tradição. Bom, então ele pega e fala que a tradição que ele cumpre é o cristianismo, mas novamente rejeita fundamentar a hermenêutica naquilo que Jesus foi e no que os apóstolos foram. Você vê como é que é? Assume o protestantismo, assume o cristianismo, mas não assume o evangelho, pô. Vamos lá. Terceiro ponto, do que os três falaram na live, tá? E isso foi muito bem dito pelo Silas Malafaia, que o reino de Deus se cumpre na terra. Senhor, isso é uma coisa fora do normal. Ele reafirma isso todo momento que ele fala sobre política. Ele deixa claro isso, que para ele, no pensamento dele, no besterol da cabeça dele, o reino de Deus desceu na terra. O que isso quer dizer, pastor? Isso é dispensacionalismo do reino. É a dispensação materialista do reino, que eu venho tratando isso também pelo Verdade em 10 Minutos, porque isso é uma doutrina calvinista, que quando foi financiada pela família Rockefeller e pelos globalistas, essa doutrina visava posição política industrial, ou seja, visava convencer os fiéis de que o reino de Deus desceu e se cumpriu ou foi revelado ou está representado por instituições, por hierarquias, por cargos, por referências políticas, por lideranças eclesiásticas. Então, o reino de Deus para eles desceu e se materializou por intermédio de uma visão puramente hierárquica e institucional. E quando geraram essa doutrina, geraram para servir, por intermédio da igreja, de ênfase política e industrial. Bom, o que eles vão fazer quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo? O reino sistemático, tá? O meu reino não é deste mundo, o mundo sistemático, me perdoe. Porque se fosse, eles teriam me apoiado e me defendido. O que eles vão fazer com essa palavra que o Senhor disse aqui? Eles não falam, mas na cabeça deles o reino de Deus é cultura, é política, é vida social, é esporte, é isso, é aquilo. Mas com base no quê? Aonde Jesus disse isso? Aonde ele ensinou isso? Então, novamente, eles estão reforçando, deixando em evidência muito claro qual método e sistema, em princípio, eles estão orientados. É o protestantismo, é o cristianismo, é o dispensacionalismo do reino, a dispensação materialista do reino, que tudo isso são doutrinas arquitetadas, programadas
pela maçonaria, pela franco-maçonaria, ou seja, por aqueles que querem a ordem, estabelecer a ordem mundial e o controle de todas as coisas, pelo globalismo, ok? Então, Sirena tem dúvida que esses caras são agentes deles? Tá? Quarto ponto que eles falam na live lá. Quando eles entram no mérito de pagar imposto, eles definem o seguinte, que vida e dever civil e direito individual e patrimonial, que isso também é pauta bíblica, eles definem como posição e cargo político. Que a partir do momento que você cumpre um dever civil, que você exige o direito jurídico ou individual e patrimonial se relacionando com o Estado, que obrigatoriamente você se transforma em posição política ou então num político. Para eles, nesse momento, você está cumprindo um ministério inspirado na luta pelo poder do Estado em defesa de classes, industrialismo, produção, valores, consumo e o que eles chamam de cidadania. Uma cidadania que é puramente política e materialista. Bom, o que o senhor tem para falar sobre isso, pastor? Então quer dizer que Jesus, quando pediu para Pedro pagar o tributo, ele pediu para Pedro assumir uma posição política e um cargo político? É simples, senhores. Quando Jesus pede para Pedro cumprir a obediência jurídica do imposto, ou seja, pagar o imposto a César, Jesus não estava pedindo para esta relação entre Pedro e o Estado de que isso fosse política. A relação que ele mantém com o Estado na época, ele como cristão, e o Senhor pede para ele também o representar, essa relação é moral. É de dever moral. Não é político. Ele não fez política, ele não foi político, ele cumpriu o dever e a responsabilidade moral. O ato da tributação, como pagamento disso, não é ministério de fé. A partir do momento que eu estou comprometido a cumprir minha vida, o meu dever civil, eu estou cumprindo a obediência moral, eu não estou exercendo o ministério como também posição ou cargo político, você não viu isso lá. Totalmente o Senhor ordenou à igreja o dever da vida civil, como também garantiu a ela o direito individual e patrimonial. E a relação que a igreja, ou então que o cristão possa ter com o Estado, não é ministerial. É ético e moral. Agora, se você quer tornar o pagamento da tributação um ministério de fé, ou uma relação com o Estado política ou político, você está aí equivocado, que você não vê isso lá. Na vida e na atividade de Jesus, como também nos demais apóstolos. Você não viu, pagou o tributo, deu as costas e foi embora. Ele só não queria o quê? Estar contra essa lei. Ele estava contratando o serviço e pagando por ele, é simples. Qualquer imbecil entende isso, pô. Mas, obviamente, eles não vão querer entender isso porque eles têm razões políticas para continuar querendo transformar direito civil, como também a vida civil e o direito individual com posição política e cargo político. Por quê? Porque o interesse deles é transferir a igreja para o Estado e tornar a política um ministério de fé. Então, se agora eu pagar tributo, eu vou ser político, vocês estão de brincadeira. Agora, veja bem, usaram como exemplo Paulo, que reivindicou a sua cidadania romana. Paulo que pediu para ser julgado como cidadão romano. Veja bem, qual foi a relação de Paulo com o Estado no que diz respeito ao seu direito romano? Ele, para poder requerer o seu direito romano, usou instrumento jurídico. Ele usou o instrumento jurídico desse direito individual e patrimonial que eu estou tratando aqui. Agora, para requerer o direito de cidadania, ele se tornou político. Ele assumiu cargo político. Para ter o direito da cidadania, ele buscou influência com a política ou com o Estado, ele vendeu sua alma, ele vendeu sua consciência. Ele transferiu o ministério da igreja para lá, transferiu a igreja para lá, para que outros também tivessem o mesmo direito da cidadania como ele teve. Vocês entendem como que uma coisa é diferente da outra? Começando que os termos político e política não se relacionam com moral, não tem compromisso com moral. E sequer pode se relacionar com o evangelho. Então quando disserem você dá a César o que é de César, você já precisa
entender e compreender isso. Que essa determinação de Cristo ao cristão, à igreja, é que a relação da igreja e do cristão com o Estado assumisse uma posição de responsabilidade moral, jurídica, e não política, e não ministerial. Não existe ministério da fé dentro do Estado, senhores. Vocês não vão conseguir ver isso lá em Jesus. Mas esses caras continuam enfatizando, ensinando, e blá blá blá, e conversando. Esse daí mesmo, o menino prodígio do Silas Malafaia, o Nicolas Ferreira até deixou lá claro que se houver um espaço vazio na política, a esquerda vai entrar. Vocês entendem que geraram a esquerda e fizeram a esquerda ser podre para dar as justificativas para a direita discursar. É um esquema isso. Se nós não assumirmos, a esquerda vai assumir. Sendo que dentro da política, o político e tudo que é político está sujeito a uma ordem só. Uma ordem humana só. Então criaram um inimigo comum, um inimigo contra o bem, um inimigo contra os valores, só para justificar isso. Política na igreja, porque enquanto houver esse inimigo, eles têm razões óbvias para poder discursar para você e dizer, nós temos que assumir uma posição política, porque senão a esquerda vai liderar. É o argumento deles agora, não é um argumento bíblico, escriturário, de princípio, de doutrina de fé. Mas a pressão o que é? Política, econômica, social, moral. Você entende? Então a esquerda já foi criada com esse fim. Para botar pressão em cima dos moralistas. Para realmente se entremeterem mais ainda e se comprometerem mais ainda com o Estado. Bom, eu digo em relação à igreja, tá? Que essas são as razões, os argumentos deles. Veja bem só você. Olha o que esses caras argumentam, pô. Agora, veja bem. Há tantas preocupações aqui, né? Em tornar o mundo melhor ou coisas do tipo. Um ponto importantíssimo que eu vou falar. Então, pastor, se houver problemas com a questão deste dever civil, ou até mesmo no direito individual e patrimonial, como devemos resolver? Só para finalizar e fazer uma observação para vocês aqui. É muito simples. Você vai lá, bate na porta do Estado e exija dele. Porque ele é contratado. Tá? É muito simples. É dever do Estado manter o controle das instituições, a garantia da instabilidade, dos poderes da legalidade. É tarefa do Estado, não é tarefa da igreja. Então você deixa a igreja, o ministério, cumprindo as suas ações justificáveis em Cristo, pega as tuas pernas, o teu corpo vai bater lá na porta do Estado e vai requerer o seu direito. Se o Estado não te der o direito, se o Estado não cumprir a lei, não cumprir a Constituição, não for justo no que diz respeito à representação com o povo, aí você vê o que você vai fazer. Você só não pode pegar a igreja e o ministério para ir representar você nessas questões, porque você não tem liberação, você não tem legalidade para isso. Não tem legitimidade, melhor dizendo. Entendeu? Precisa ser cobrado de quem é responsável. E a igreja não tem nada a ver com isso. Eles estão querendo misturar as duas coisas, tá? Para eles existe o Estado laico, para já definir exatamente que essa separação foi feita e que o Estado assume total responsabilidade do controle, da legalidade, como também das ações jurídicas. E vai lá e cobra. Exija de quem é contratado. Agora veja bem vocês. Misturar as duas coisas, unir as duas coisas, isso daí já tem um outro parecer e uma outra questão, tá? É usurpação. Bom, para definir exatamente o 4 pontos da vida e dever civil, como também do direito individual e patrimonial. Agora, há tanto interesse para querer mudar o mundo, para querer modificar o mundo, para querer fazer um mundo melhor, então vamos dar um conselho para eles? Já que eles querem tanto ajudar o Estado, representar o Estado, por que o Silas Malafaia, como também os demais líderes evangélicos, não abrem mão do perdão fiscal? Porque todo o dinheiro que o Bolsonaro e os outros presidentes que vocês apoiaram perdoou de fisco poderia ser revertido para ajudar o sistema. Faz a soma. Levanta a quantia financeira que esses caras foram perdoados para não pagar para o Estado, a quantidade, a dinheirama
que não podia colaborar no serviço público. Vamos ajudar o mundo, pessoal. Vamos pagar os impostos. Não é isso que nós estamos falando aqui, é responsabilidade moral. Paga o teu imposto, pô. Você está colaborando pelo fim da corrupção para ajudar a melhorar esse sistema sucateado que mal o povo consegue ter um atendimento público de saúde decente, como também segurança. Ajuda o Estado, mas o dinheiro vai para a mão dos políticos. Não interessa, interessa a sua responsabilidade. Vocês não querem assumir uma posição de tornar o mundo uma coisa melhor? Agora o que vocês fazem? Vocês pegam e elegem um presidente que vai perdoar a dívida de vocês? Vocês entendem? Agora quem acredita nesses caras? Pelo amor de Deus. Só gente ignorante como eles. E quinto ponto. Eles também discursam na live a questão do moralismo. Dizem ali de valores, crenças, justiça social e usam isso, né, como estratégia para poder incentivar a igreja a essa posição política. Vejam bem vocês. Obviamente com medo de a esquerda, né, destruir os valores, as crenças e a justiça social. Olha, eles enfatizam os valores, a família, as tradições, a heterossexualidade e tudo isso, enquanto a esquerda representa o bestialismo. Mas vamos lá. Enfatizam tantos valores, mas falam que Deus elegeu um candidato político para impedir a esquerda de assumir o poder. Um candidato que é católico, que é divorciado, tá? E pior de tudo, ainda pegam ele e dão santa ceia para ele. Que eu vi esse vídeo, eu não botei uma fé. Que eles iam fazer isso de novo. Então, ou seja, eles enfatizam tantos valores morais, mas ignoram os princípios e as normas da liturgia, da conduta cristã. Por quê? Porque Santa Ceia só pode ser celebrado ou só pode estar representado por um convertido, porque é uma celebração de pacto e unidade com Cristo doutrinária. Mas enfatizam tantos valores. Que valores? Valores calvinistas. Porque bíblicos não é. Porque se fossem, jamais chegariam a esse absurdo de dizer que Jesus elegeria um candidato católico divorciado para representar ele em pautas que defendem a sua igreja. Agora, qual o problema aí? O problema é que no Evangelho, na Escritura, presta bem atenção, o valor, a virtude, o poder moral no homem não é uma habilidade, não é uma qualidade, não são propriedades naturais. O valor e o poder moral nas Escrituras, a virtude existe no fiel, no convertido, para indicar que a redenção de Cristo se cumpriu nele, messianicamente. As virtudes existem no homem porque são proporcionadas da parte de Cristo, foram adquiridas por uma união absoluta e doutrinária com ele. A virtude no homem, segundo as Escrituras, é um fato, não é uma expressão. O que eu quero dizer, senhores, que a virtude de Cristo não existe para o religioso, existe para o convertido dele, ok? Que no caso, Bolsonaro não leva nenhuma virtude de Cristo. O que ele leva são qualidades dele. Ele não leva nenhuma virtude de Deus, porque para ele poder ter a virtude de Cristo, ele precisa ter o pacto, precisa ter a aliança. E na condição de um católico, e sabe lá Deus o que mais ele é, e divorciado não sei quantas vezes, esse cara tem que enfiar o rabo entre as pernas, porque jamais ele pode ser considerado um cristão. Nas condições em que ele está, ele pode ser uma pessoa, mas não pode ser um cristão. Então ele, na sua qualidade, tem que ser visto como coisa normal e natural. Mas na condição de um cristão, ele tem que ser convertido. Então vejam só vocês, eles enfatizam o moralismo também do calvinismo e definem, né, que um católico divorciado vai representar a defesa dos valores judaicos cristãos, que é o que na verdade Nicolas Ferreira, ou Ferrado, ele na verdade assume perante a sociedade defender, ok? Então essa foi a live dele. Vamos fazer a retomada de tudo aqui? Bom, para eles, as razões que justificam a igreja e o ministério ser transferido para o Estado, transformando a autoridade da igreja em autoridade política, o poder da igreja em influência política, o ministério da igreja em gestão política e partidária, como também materialista, eles assumem como razões o protestantismo, o cristianismo, o dispensacionalismo do reino, ok? E isso, o moralismo.
para não também esquecer aqui que o dever civil e o direito individual e patrimonial do cristão, que Paulo tratou e demais apóstolos também trataram, como o Senhor também garantiu, se transforma em posição e cargo político, em ministério inspirado na luta pelo poder do Estado, em defesa de classe, em defesa de valores, industrialismo, produção, consumo, uma cidadania política e materialista. Tá bom? Então, eu queria deixar aqui o encerramento da minha fala, a minha indignação, porque agora eu vou dar um recadinho direto para eles, porque quando vocês fizeram uma live, quando vocês fizeram algum debate, deixa na internet para a gente assistir depois e, obviamente, analisar e julgar o que vocês estão falando em nome de Jesus Cristo, tá bom? Não se escondam não, porque agora vocês estão sabendo que a gente existe e que tudo que vocês estão falando nós estamos registrando, então não se escondam, tá? E de vez em quando apareça, me chamem, me perguntem o que eu penso a respeito, porque sendo, né, um movimento único a tratar dessas questões de contraste em relação ao que vocês estão falando em nome de Deus por aí, tá bom? É um recadinho especial para eles. Nós estamos ouvindo vocês, tá? Amados, Deus abençoe todos vocês. Espero no próximo tema e vídeo tratar com vocês aqui, obviamente, de temas que venham edificar e fortalecer ainda mais esse movimento que está em defesa da Igreja do Nosso Senhor Jesus, como também da sua fé. Um abraço, Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando.